Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quanto tempo que eu não falo aqui com vocês, né? Eu sinto falta. Eu queria hoje refletir a respeito de duas coisas que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, né? Uma delas é a questão do deixar livre. Deixar livre uma pessoa, né? Nós, às vezes, no intuito de nos relacionarmos, a gente acaba que força, né? Força a pessoa, força um comportamento, querendo chegar a algum lugar. Só que as coisas de Deus, elas são tão perfeitas que não precisa isso. Quando é de Deus, realmente, eu acho que essa semana passada, eu estava escutando, eu acho que era um pastor, não sei bem, falando sobre como descobrir, né, se a pessoa que está do seu lado é de Deus. E ali ele colocou vários pontos, eu fiquei pensando, refletindo, né? E eu pensei o seguinte, gente, é tão óbvio quando uma pessoa é de Deus para sua vida que as coisas fluem naturalmente, entendeu? A primeira coisa que eu acho que o primeiro sinal, né, de que o relacionamento, isso fala, eu tô falando de homem e mulher, tô falando de amizade, tô falando de relacionamento de pai e mãe, de filho, enfim, de tudo, né? As coisas acontecem, eu sinto isso, sabe? Quando eu tô, às vezes, numa conversa com alguém específico, quando eu tô, às vezes, conversando com meus filhos, ou com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com as minhas amizades, quando o papo flui, quando as ideias fluem, quando o carinho excede, é de Deus, ponto. Agora, quando você começa, não é que não possa discutir, não é que não possa divergir, não é isso. Mas a coisa é tão suave, é tão gostosa, que você vê que é harmoniosa. Se é harmoniosa é de Deus, porque aonde Deus está não tem confusão. Aonde Deus está não existe animosidade, não existe disputa, nada disso, né? E eu fiquei pensando exatamente nisso, de como que às vezes a gente quer forçar, se está forçando, está totalmente fora dos planos, dos projetos de Deus. Sabe, a gente precisa deixar as pessoas livres. Eu vou dar um exemplo aqui, que tem uma amiga que ela me acompanha que ela vai escutar isso. Nós tínhamos uma festinha para participar, que não foi essa que eu relatei no vídeo, não, foi uma outra. A primeira festinha que a gente foi lá, do nosso grupo de dança. E uma delas falou que não iria porque não tinha uma blusa quadriculada para ir. Eu falei, bom, então seu problema acabou porque eu comprei uma para mim, não vou usar, eu vou usar outra coisa. Eu te empresto, dá em você. Ela empresta. Aí só que na sequência ela disse que não iria por um outro motivo. Aí o pessoal começou, nós temos um grupo, começou, não vai por quê? Aí eu fui no privado falando, gente, deixa a pessoa ir, não fica dando confiança não. Ainda falei assim, fica dando confiança não, deixa a pessoa à vontade. Se a pessoa quiser ir, ela já tá lá com a roupa que ela tem que ir. Se tem outros impedimentos, aí é com a pessoa. Ninguém vai entrar nesse mérito não, enfim. Aí pararam lá de falar e tal. Quando foi no horário marcado, ela estava aqui no meu portão. Eu falei, tá vendo aí? A gente pode dar confiança não. Ainda brinquei com ela assim. É desse jeito aí, eu não dou confiança não, tá? Mas não é o não dar confiança, é deixar realmente. Sabe, essas coisas não se insiste. Se a pessoa não tá afim de estar junto, se a pessoa não tá afim, ou até tá afim, mas por algum motivo não tá conseguindo ir, é ela que tem que resolver. Você não tem como empurrar a pessoa para estar no mesmo ambiente com você. Outro ponto, assim, que eu tenho observado, 4 minutos, quase 5, ai Jesus.
é na questão da gente se atentar para alguns sinais de pessoas que às vezes a gente descredencia ou que a gente acha que não tem peso aquela palavra da pessoa, ou que a gente acha que a pessoa fala besteira, enfim. Essas pessoas, elas podem estar falando uma grande verdade para a gente e a gente não se atenta. Então, eu queria deixar isso como um alerta para vocês. O falar, o agir e às vezes o não falar de alguém diz muita coisa, né? Eu, pelo menos, acho que eu erraria bem menos se eu tivesse prestado atenção nisso. Em algumas falas de pessoas que eu nunca dei muito peso, mas que, na verdade, elas estavam falando a realidade. Então, que a gente possa mesclar nisso daí, né? Entre dar liberdade para a pessoa e observar, porque Deus é Deus de detalhes. Deus é aquele que nos proporciona o melhor. E Ele nos ensina isso, a gente ser atento aos detalhes. Não fica só no, sabe, no grosso, não, no en passant, como diz o outro. Começa a perceber os detalhes de todos. Não exclui ninguém, não, que tem. Deus nunca fez acepção de pessoas. Então, essa é a leitura. Deus não faz acepção de pessoas. Então, você também não faz acepção de pessoas. Se você não faz acepção de pessoas, é porque determinada pessoa ela fala algo que pode te servir. Então, eu costumo dizer isso, gente, escuta tudo. Retém aquilo que realmente importa. A palavra de Deus fala sobre isso também. E para finalizar, uma coisa mais importante de tudo. A palavra de Deus diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por isso, fica com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Tchau.